E nesse vídeo vamos resolver a questão 15 do concurso da Câmara Municipal de Taubaté de São Paulo, aplicada em 2022 pela banca FGV. Então, se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor. Se você está chegando agora no canal, se inscreva no canal, né, para você aprender matemática resolvendo questões. Então, sempre que eu for resolver uma questão, eu vou explicar um pouquinho o conteúdo que tem por trás dessa resolução. Então, nessa questão, a gente vai tratar sobre sistema de equação e equação do primeiro grau. Vamos dar uma lida. Então, probleminha, diz o seguinte. Em um grupo de 32 pessoas, há 8 mulheres, há mais do que homens. É correto concluir que. Então, vamos lá. Então, se isso é um problema, veja que a gente tem que encontrar valores desconhecidos. Que valores desconhecidos são esses? Mulheres e homens. Então, posso representar aqui como sendo mulheres como sendo x. Homens, posso que representar como sendo y, ok? Quando ele diz aqui, ó, há um grupo de 32 pessoas, significa o quê? Se eu somar o número de mulheres mais o número de homens, tem que dar um total de quanto? Exatamente, 32. Então, vou colocar aqui, ó, se eu somar mulheres, que é x, mais homens, que é y, eu vou ter um total de quanto? Exatamente, 32. Quando ele diz aqui, ó, há 8 mulheres a mais do que homens, significa o seguinte, se eu pegar o número de homens, que é y, somar com 8, significa o quê? Que eu vou ter o mesmo número de mulheres. Ou se eu pensar assim, ó, eu pego o número de mulheres, tiro o número de homens, eu vou encontrar exatamente essa diferença, que é 8. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, x, que é o número de mulheres, tem que ser o quê? O número de homens, que é y, mais 8. Por quê? Porque eu tenho 8 mulheres a mais do que homens, certo? A mesma coisa eu posso pensar como sendo o número de mulheres menos o número de homens, isso daqui dá exatamente 8. E é bem lógico, veja que a gente pode passar esse y para cá e a gente passa ele subtraindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa outra equação aqui, ó, colocar aqui embaixo. Já na primeira a gente tem uma equação com duas incógnitas e agora a gente também tem outra equação aqui, ó, com duas incógnitas. Só que agora a diferença de dois números é 8. Em cima a gente tem a soma de dois números, é 32. Embaixo a gente tem a soma de dois números, a subtração de dois números, que é 8. Quando a gente tem duas equações, duas incógnitas, nesse caso, a gente chama de sistema de equação. Ou seja, duas equações, duas incógnitas. Aqui a gente pode utilizar um método, que diz o seguinte, método da adição. Então, como é esse método? A gente faz uma soma. A gente vai somar termo a termo. Ou seja, somar essa incógnita x com essa incógnita x, ou seja, x mais x. Vamos somar y mais y. Veja que a gente tem que somar mais menos y. Então, fica mais menos y igual. Vamos somar do outro lado também, 32 mais 8. Então, vamos lá. X mais x. Veja que eu tenho um número x mais outro número x. É como se eu tivesse um número de uma coisa mais outro número da coisa. A gente tem duas dessa coisa. Então, a gente bota 2 vezes x. Aí, perceba o seguinte aqui, ó. Mais y mais com menos dá menos. Então, quando eu fizer y menos y, isso daqui vai dar 0. Tá vendo? 0. Ou seja, eliminei uma incógnita. Ou seja, do outro lado eu sei resolver. 32 mais 8 é exatamente 40. Então, 2 vezes x, ó, 2 vezes x é o quê? 40. Por quê? 2 vezes x mais 0 é o próprio 2x. Então, qual é o número que eu multiplico 2 que dá 40? É o próprio 20, né? 20 vezes 2 dá 40. Então, esse x também pode ser descoberto. 40 dividido em 2. Ou seja, x é o quê? 40 por 2 dá 20. Então, o que é x, pessoal? X é o quê? O número de mulheres, tá? E ele pergunta o seguinte, ó, é correto concluir que nesse grupo, para cada 3 mulheres há um homem? Então, a gente precisa descobrir o número de homens também, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar essa primeira equação aqui, ó. Vamos lá. Se eu sei o número de mulheres, que é 20, ou seja, 20 mais y é igual a 32. Podemos passar o 20 para cá, ó. No caso, ele vai passar subtraindo, ou seja, qual é o número que eu somo com 20 dá 32? Exatamente.
Ou seja, é 32 tirando 20, ou seja, y vale 12, certo? Quando ele diz aqui, ó, para cada 3 mulheres há um homem, a gente vai fazer uma razão. Então, se a gente faz assim, ó, ele está dizendo que mulheres primeiro, ou seja, mulheres para homens. E mulheres é o que? X. E homens é o que? Y. Quanto que vale X mulheres? 20. Quanto que vale homens? 12. Veja que para cada 20 mulheres a gente tem 12 homens. Só que as respostas estão mais simplificadas. A gente pode simplificar em cima por 4, então a gente também vai simplificar embaixo por 4. Quando a gente fizer isso, ó, 20 por 4 dá 5 e 12 por 4 dá 3. Significa que para cada 5 mulheres a gente tem o quê? 3 homens. Então, vamos olhar as alternativas. Para cada 5 mulheres, há 3 homens, ou seja, letra E, o nosso gabarito, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.